Olá, seja bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre uma noção muito importante chamada psicose. Mas não se esqueça, toda quinta-feira às 19 horas nós temos aula ao vivo e completamente de graça. Então, para você poder participar da aula de quinta-feira às 19 horas, é muito simples, é de graça, só você clicar no link que está aqui na descrição. Ao clicar, você vai fazer um cadastro muito rápido, muito simples e você vai receber toda quinta-feira a informação da nossa aula, com tema, com texto, chamando você para participar e um lembrete para que você não esqueça do nosso encontro toda quinta-feira, às 19 horas. Bom, então vamos falar da psicose. Essa noção é muito importante na psicanálise. Inclusive, a gente tem uma ideia muito errada de que todo psicótico é louco. Eu já vou explicar isso para que você entenda de que a loucura não necessariamente tem que ver com a psicose. Mas para a gente pensar a neurose, a psicose e a perversão, a gente tem que dar um passo um pouquinho atrás, que é falar sobre a travessia do complexo de Édipo. Toda criança passa pelo complexo de Édipo e ao passar por esse complexo, por essa dinâmica, do reconhecimento de um terceiro na vida dela, por exemplo, a criança deseja a mãe. E é muito errado quando a gente pensa que apenas o menino faz isso, Todo menino é apaixonado pela mãe. Não. Toda criança, ele tem o desejo pela mãe. Ele tem o desejo por aquela que representa a função materna. Essa primeira troca do olhar, do acalanto, da entrada na sexualidade, através dessa relação com a mãe, a criança, então, ela pode ou não reconhecer um terceiro na vida delas. Por exemplo, alguma coisa ao longo da vida pode, ao longo principalmente dessas fases do desenvolvimento da criança, elas podem distanciar a mãe do filho, causar uma espécie de separação, essa ruptura mesmo. Então, muitas vezes a mãe pode desejar outras coisas que não o filho. Pensa comigo, uma mãe que volta a fazer academia, por exemplo, uma mãe que volta a trabalhar, uma mãe, então, que, bom, ela vai dedicar mais ao marido agora do que ao filho nos períodos iniciais. E, bem, bom, tudo isso há uma espécie de quebra, de ruptura. Esse terceiro, que o Lacan, inclusive, vai chamar de nome do pai, não porque é o pai em si, mas que pode ser nomeado como qualquer coisa que faça e desenvolva essa função de quê? Separação da mãe com o filho. Então sempre tem alguma coisa que se coloca no meio, alguma coisa que está, então, assim, diferente do que era. É um enigma que aparece. Qual é a pergunta da criança inconsciente? O que aconteceu para que minha mãe esteja distante de mim? Quem ocupa esse lugar agora? Qual é o objeto que ocupa o nome do pai para me separar da minha mãe? Veja bem, tudo isso para a gente poder pensar a psicose, a neurose e a perversão, mas a gente vai falar da psicose especificamente. Bom, na neurose, há uma espécie de reconhecimento da criança de um terceiro, que, vamos dizer assim, separa, de um terceiro mesmo que corta. No caso da psicose, não há o reconhecimento de um terceiro. Segundo Lacan, é como se a boca do jacaré fechasse. É como se a relação com a mãe fosse a boca de um jacaré e a criança permanecesse ali. E essa relação na neurose, uma pedra ela vem, se estabelece e a criança então consegue sair. Na psicose, é como se a boca do jacaré finalmente fechasse e essa criança então não pudesse sair. Nesse sentido, a criança então se estrutura como psicótica porque ela não reconhece um terceiro que corta na relação entre ela e a mãe. Essa falta de corte, então, ela vai provocar um movimento diferente de reconhecimento da realidade. Então isso é loucura. Não necessariamente, porque existem as psicopatologias da psicose. Um psicótico ele pode ser completamente normal. Indico aqui, inclusive, um caso muito importante do Freud que vai trazer uma certa elucidação sobre o caso, mas apenas inicialmente, que é o caso do Daniel Paul Schreiber, que o Freud vai fazer análise do livro, Memórias de um Doente dos Nervos, do Daniel Paul Schreiber, que, vamos dizer assim, por muito tempo, muitos anos, na vida adulta, trabalhando, se relacionando, era uma pessoa comum, uma pessoa qualquer, até que teve um conflito, vive uma circunstância muito, vamos dizer assim, difícil, e isso então, essa circunstância faz com que ele tenha dificuldade de lidar com a realidade. Então as psicopatologias da psicose são, então, as mais comuns: a alucinação,
o delírio, a esquizofrenia, nesse caso, né? A paranoia, a depressão, a mania, a melancolia, né? Algumas dessas já relacionadas. Então a gente vai pensar esquizofrenia, paranoia, né? E a mania barra melancolia. Por quê? Porque isso são as patologias, aquilo que se manifesta quando o psicótico ele vive essa espécie de conflito com a realidade. Daí, muitas pessoas então entram no estado de surto perene, no estado de surto constante. Ué, mas o neurótico não pode surtar? Pode, mas eu vou falar aqui uma frase do Lacan muito importante. Não fica louco quem quer. O neurótico ele pode surtar, mas ele sempre terá que lidar com a realidade como uma espécie de confronto de como ela é. Bom, e essa tentativa, vamos dizer assim, de apaziguar, né, os conflitos. O psicótico não. Ele tem a capacidade de distorcer a realidade e assim desenvolver a própria esquizofrenia, essas alucinações, delírios, né, a paranoia em si. Então a psicose é essa estrutura, é algo que se desenvolve e depende de como a gente passa essas fases, né, esses estágios aí da nossa infância. Isso é muito importante, porque eu posso ser psicótico e viver normalmente a minha vida inteira, mas eu posso ser psicótico em algum momento da minha vida, ter que lidar com um conflito tão grande que essas patologias podem, então, vamos dizer assim, me atingir e aí bom procurar ajuda, principalmente através da família, para lidar com essas questões. Então a psicose não é tão simples assim. Falei de uma maneira muito resumida, mas eu acredito que já dá uma luz aí para a gente poder trabalhar. Espero que você tenha gostado, não deixem de se inscrever. Aula toda quinta-feira, às 19 horas. A gente se encontra lá, se inscreve, é de graça, é completamente gratuito, é muito rápido. E quando você se inscrever, você vai receber as nossas notificações para que você não perca nada. Um abraço e até lá.